e aderem nos momentos de invigilância espiritual. Deste modo, os seus guias nada podem fazer-lhe nos momentos de perigo, nem livrá-lo de certos traumas psíquicos que no dia seguinte são levados à conta de pesadelos. Certos sonhos tenebrosos não passam de cenas reais vividas à noite, fora do corpo e sob a perseguição ou agressividade de certos malfeitores do mundo invisível. Em tal condição, o espírito do vivo retoma veloz e aflito ao local onde se encontra em perigo, para mergulhar celeremente no seu escafandro de carne e proteger-se contra os perigos do além. Muitas criaturas devotam-se durante o dia às paixões ignóbeis, aos vícios deprimentes, à maledicência estatística dos pecados do próximo. Depois atiram-se no leito de repouso, sem ao menos recorrerem aos benefícios salutares da oração que traça fronteiras fluídicas protetoras em torno do espírito encarnado. Pergunta: poderíamos comprovar por alguma outra experiência, além da materialização dos espíritos, quanto à sensibilidade e à possibilidade do duplo etérico transferir para o corpo físico do médium as ofensas que lhe forem feitas à distância? Ramatiz: os bons hipnotizadores podem provar como a profunda sensibilidade do duplo etérico em sua última conexão com o perispírito e o corpo. Se o hipnotizador recortar um boneco de papelão ou de cera, configurando-lhe a cabeça, os braços, o tronco, o abdômen e as pernas, e, em seguida, colocando nas mãos do sujeito, ordenar a transferência do seu magnetismo e sensibilidade nervosa para o mesmo, assegurando ao hipnotizado, que ele irá sentir fisicamente, durante o seu transe, todas as picadas, beliscões ou ofensas que forem feitas no boneco ligado à sua pessoa, e depois ferir o boneco em qualquer lugar, logo o sujeito hipnotizado também acusará a dor em seu corpo, no local correspondente. No entanto, raros hipnotizadores sabem que durante a hipnose o duplo etérico afasta-se do corpo físico pela esquerda, ficando mais sensível ao contato material, e torna-se tão hipersensível quanto mais profundo seja o sono hipnótico. Em tal caso, o duplo etérico do sujeito hipnotizado torna-se um prolongamento vital sensibilíssimo entre o perispírito, o boneco e o corpo físico, podendo registrar qualquer ação que o hipnotizador exerça sobre ele, mesmo à distância. Pergunta: quer nos parecer que essa possibilidade de transferir-se a sensibilidade do duplo etérico do homem para o boneco, provocando-lhe ofensas à distância, justifica, em parte, a prática do feitiço? Não é assim. Ramatiz: essa experiência com o boneco, aliás, bastante convincente, serve para comprovar a veracidade da antiga magia e do feitiço, cujas práticas ignóbeis são exercidas através de fragmentos de cabelos, líquidos orgânicos, sangue menstruado, peças de roupa, fotografias ou restos de alimentos de suas vítimas. Porém, se as pessoas a quem o feitiço é dirigido cultivam sentimentos nobres, estas estão resguardadas de serem vítimas desses fluidos magnéticos de mau caráter, visto não haver afinidade para estabelecer o circuito. Se as práticas tenebrosas de feitiço maligno ainda infestam o vosso orbe, isso é culpa exclusiva da humanidade terrena, que ainda vive indiferente à sua evangelização. No entanto, os espíritos benfeitores esforçam-se na limpeza fluídica purificadora das residências dos seus pupilos. Os impactos de magia negra ou as cargas enfeitiçadas que são enviadas pelos desencarnados à distância, contra certas vítimas previamente escolhidas, ajustam-se facilmente às pessoas maledicentes e desvitalizadas de prana, incapazes de reagirem vitalmente contra tais ofensas fluídicas. O feitiço é frequente, na Terra, porque os terrícolas ainda são desabusados em relação à vida do seu irmão, pois são raros os que sabem guardar o pecado do próximo sem revelá-lo em público ou criticá-lo de modo malicioso. Os bons sentimentos e os bons pensamentos, justos e elevados, é que realmente agem sobre o plano e por isso conservam o homem saudável e vigoroso, transbordante de vitalidade e imune às investidas do astral inferior. O plano em que se irradia do homem bom, reto e evangelizado é de um tom rosado, transparente de odor agradável para nós. Pela sua luminosidade ele é capaz de desfazer ou fundir imediatamente as nódoas,
as manchas e os impactos das cargas venenosas que se projetam contra seu dono. Durante as relações entre o corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, o prana, sob a ação da luz, é o combustível sublime que aumenta ou diminui as defesas morais e vitais do ser contra tudo que é abjeto, ofensivo ou enfermiço. É por isso que os hindus, seguindo os ensinamentos de Buda, sabem que o primeiro passo no caminho do nirvana ou da angelitude é uma saúde perfeita, ou seja, saúde moral e física. Se os bons sentimentos e os bons pensamentos melhoram a qualidade do plano astral, etéreo e físico, revitalizando e fortalecendo o homem contra a ofensa do mundo exterior, é evidente que só podem ser enfeitiçadas as pessoas de um mal viver, mal pensar e mal falar, porque elas já cimentam em si mesmas as bases do feitiço, mental e verbal. Evidentemente, nenhuma força tenebrosa do mundo oculto material conseguiria perturbar a contextura angélica de Jesus, Francisco de Assis, Buda e outros espíritos de alta estirpe espiritual. Pergunta: poderias explicar-nos por que as pessoas desvitalizadas de prana no seu duplo etérico e no corpo físico são mais vulneráveis aos impactos do feitiço? Ramatiz: durante o dia, quando o sol brilha, aumenta a vitalidade das coisas e dos homens, mas com o tempo sombrio, carregado de nuvens ou nos dias tristes, diminui grandemente a formação dos chamados glóbulos vitais, que constituem os fundamentos do prana, que é a vida, a vitalidade em todos os seres e em todos os planos da criação. Mas à noite, decai quase que totalmente a manifestação ou a produção do prana, pois o homem vive das suas reservas prânicas acumuladas durante o dia. Sem dúvida, aqueles que se descontrolam no mal falar, pensar e agir, que transbordam sua carga de prana nas práticas viciosas e nas paixões aviltantes, à noite estão exauridos, com sua vitalidade rarefeita. Depois da meia-noite o prana ou a vitalidade se reduz no orbe, justificando-se, pois, o motivo por que uma hora de sono antes da meia-noite pode valer por duas ou mais usufruídas depois. Aliás, as desencarnações são mais frequentes depois da meia-noite, porque os espíritos desencarnados preferem libertar o agonizante quando ele também possui menos prana, pois a sua vitalidade mais baixa facilita-lhes cortarem os cordões fluídicos que ligam o perispírito ao corpo físico. Pergunta: há pouco dissestes que o duplo etérico tanto afasta-se do corpo físico pelo sono, como pelo transe mediúnico ou cataléptico. Qual é a diferença, enfim, que há no sono e no transe mediúnico? Ramatiz: durante o sono natural do corpo físico este repousa em todas as suas funções orgânicas, enquanto o coração continua a pulsar normalmente. Mas no sono natural nem sempre o espírito se afasta do seu corpo carnal, e por esse motivo ele ali fica juntamente com o duplo etérico e o perispírito, emergindo-lhe da mente sensibilizado os fatos do dia. Algumas vezes, durante essa liberdade parcial do espírito, a associação de ideias cotidianas auxilia a evocar cenários, acontecimentos e pessoas que lhe produziram maior impressão nas vidas passadas. O homem então se acorda tendo sonhado que fora um fidalgo, um sacerdote ou príncipe, doutra feita, viu-se como um mendigo, um malfeitor, um aleijão repudiado e, por vezes, líder dos povos. No entanto, como ele sempre colhe os efeitos das causas pregressas, ignora que em vez de um sonho pode ser a realidade que já viveu em condições melhores ou piores. Quantas vezes o militar atrabilhário e intolerante perde os seus galões na próxima existência terrena e passa a envergar os trajes do mendigo, em que a vida o maltrata e humilha, obrigando-o a adquirir virtudes numa situação servil. Eis a diferença entre o sonho e o transe mediúnico, pois neste último duplo etérico afasta-se bastante do organismo físico e do perispírito, para facultar maior extração possível de ectoplasma do médium. E, em tal momento, diminuem as relações entre o perispírito e o corpo físico, e disso resulta a inconsciência parcial ou completa do espírito encarnado na matéria. Em tal circunstância, o duplo etérico deixa de atender com proficiência às relações do espírito com a carne, e assim não corresponde às solicitações comuns da consciência perispiritual e física. Deste modo, o médium ingressa num sono profundo e inconsciente,
que muito se assemelha ao transe hipnótico, mas necessário para as entidades desencarnadas terem bom êxito nos trabalhos de voz direta, materializações e transportes, que exigem maior afastamento do seu espírito e menos interferência anímica nos fenômenos. No estado de sono natural, o conjunto psicofísico do homem mantém-se uníssono, enquanto o espírito pensa e vive em si mesmo as coisas que lhe emergem do subconsciente e as confunde com sonhos. Entretanto, no transe mediúnico, o seu espírito é afastado do conjunto pelo maior desligamento do duplo etérico, e nesse caso, fica mergulhado no reino espiritual e num estado de completa inconsciência, sem participar dos fenômenos da matéria. Capítulo 20. Os chakras. Pergunta: embora já tenhamos algum conhecimento da matéria, chakras ou centros de forças do duplo etérico, quer pela leitura de obras de vossa autoria espiritual e de outros que tratam do assunto, gostaríamos que nos explicasses, tanto quanto possível, esse tema complexo e ainda desconhecido para a maioria dos espíritas. Ramatiz: embora para alguns neófitos espíritas o problema dos chakras ou centro de forças etéricas ainda signifique assunto controverso e algo duvidoso, o certo é que os hindus, egípcios, caldeus e outros já trataram dessa matéria antes mesmo da era cristã. As estátuas de Buda, que viveu 600 anos a.C., principalmente a de Todaiju, em Nara, no Japão, erigida em 749, já apresenta o iluminado instrutor espiritual da Ásia com o chakra coronário situado no alto da cabeça envolvido por uma grinalda de chamas esculpidas na pedra, significando a união das forças espirituais dos mundos superiores com as energias do mundo físico em evolução. O conhecimento dos centros de forças etéricos, portanto, remonta de longos séculos, pois os hierofantes, clarividentes egípcios e hindus sabiam julgar da capacidade dos seus discípulos e adeptos pela simples visão da transparência, colorido e da extensão do diâmetro de cada chakra do duplo etérico, os quais se apresentam como espécies de redemoinhos resultantes do choque das energias etéricas do mundo superior, quando entram em contato turbilhonante com as forças etéricas agressivas e vigorosas do plano físico. Do encontro das energias sutilíssimas descidas do alto e das forças primárias que sobem da terra carregadas de impurezas próprias do mundo animal instintivo, resultam os chakras ou motos vorticosos, espécie de discos giratórios etéricos em alta velocidade. O fenômeno é algo semelhante ao que acontece na atmosfera do orbe, quando as correntes de ar frio que descem das nuvens pejadas de água entram em choque com as correntes de ar quente que sobem da crosta terráquea, resultando os redemoinhos de vento ou tufões. Os chakras, quando observados de perfil em seu veloz funcionamento giratório, assemelham-se a verdadeiros pratos ou pires de energias turbilhonantes com característica depressão no centro, vistos de frente, lembram o movimento vertiginoso das hélices dos aviões, mas despedindo cintilações de cores devidas ao prana ou vitalidade que os irriga e se decompõe de modo prismático. Nas criaturas superiores os chakras em funcionamento giratório lembram o beija-flor imóvel, no espaço, sustentado na sua incrível façanha vibratória, pela dinâmica veloz de suas asas, como centros ativos situados no duplo etérico, entre o corpo físico e o perispírito. Eles aurem as energias sutilíssimas do mundo espiritual superior e as encaminham para o corpo físico, fundindo-as com a vitalidade ou o prana astral. Absorvem, também, as forças violentas, primitivas ou instintivas da Terra para o sustentáculo carnal no cenário da matéria. À medida que o espírito vai plasmando o seu corpo de carne seguindo o gráfico ou molde pré-existente do perispírito, o duplo etérico também vai se formando pela exudação do éter físico e consolidando-se como fiel intermediário das sensações físicas para o mundo oculto, e deste, para a consciência física. Pouco a pouco, os chakras ajustam-se, progridem e se desenvolvem à altura dos principais plexos nervosos do homem e são classificados em conformidade com a região do organismo físico onde eles situam-se, como seja, o cardíaco à altura do coração, o laríngeo sobre a garganta ou o esplênico situado acima do baço físico. Eles giram como os ponteiros dos relógios, da esquerda para a direita,
situando-se a 6 ou 7 milímetros na superfície do duplo etérico. São os centros humanos responsáveis pela irrigação de vitalidade ainda desconhecida da ciência acadêmica, ao captarem o prana, que é o combustível essencial da vida. Os chakras localizam-se nas seguintes regiões do corpo físico: básico ou kundalini, na base da espinha, junto ao plexo sagrado, esplênico, na região do baço, junto ao plexo mesentérico, umbilical ou gástrico, sobre o estômago, junto ao plexo solar, cardíaco, na região precordial, junto ao plexo cardíaco, laríngeo, sobre a garganta, junto ao plexo laríngeo, frontal ou cerebral, situado na fronte, entre os supercílios, plexo frontal, coronário, no alto da cabeça, na forma de um cone, plexo coronário. Sem eles o espírito não poderia exercer o seu controle e sua atividade sobre o corpo físico, nem tomar conhecimento das sensações vividas pelo mesmo, pois eles transferem à região anatômica correspondente cada decisão assumida pelo espírito no seu mundo oculto. Pergunta: essas energias etéricas que os chakras absorvem e fluem para o corpo físico, poderiam ser identificadas por um aparelhamento de precisão do nosso mundo? Ramatiz: em face do crescente aperfeiçoamento dos vossos equipos de laboratório, cremos que, em breve, identificareis a contextura do duplo etérico e dos seus centros de forças, pois o éter físico, conforme já dissemos, embora seja invisível, ainda é matéria rarefeita que possui cor, peso, temperatura e odor. Os clarividentes conseguem vê-lo na forma de ondas, vibrações ou emanações coloridas, vibrando em correspondência com as 7 cores fundamentais e os matizes do arco-íris ou do espectro solar. Pergunta: os chakras são idênticos em sua forma e função, em todos os homens? Ramatiz: nos indivíduos espiritualmente desenvolvidos, os chakras, rodas, pires, discos gigantes ou motos vorticosos são amplos, esplendorosos e sumamente brilhantes, prismados por cores translúcidas e fascinantes, pois chegam a atingir até 20 centímetros de diâmetro no seu giro turbilhonante. No entanto, às vezes, eles se apresentam em cores escuras e oleosas, de diâmetro reduzido até uns 5 centímetros, com um giro emperrado, característico do indivíduo primitivo, tal como o aldeão, o caboclo, o colono, o bugre ou o mujique russo. Quando bastante expansivos, dinâmicos e potentes se apresentam os chakras, eles canalizam maior soma de energias vitais e psíquicas de boa qualidade, facilitando desenvolver faculdades superiores. Pergunta: já encontramos em obras espíritas a menção dos chakras como centros de forças do perispírito, e não do duplo etérico. Que dizeis? Ramatiz: na realidade, existem centros de forças tanto no duplo etérico, quanto no perispírito. A diferença é que no primeiro são propriamente os chakras, isto é, discos giratórios, rodas turbilhonantes mas de forças etéricas que se dissolvem com a morte do homem. No perispírito, entretanto, trata-se de centros estáveis e definitivos, que não se decompõem com a desintegração do corpo físico, pois são órgãos preexistentes desse corpo imortal. Enquanto os chakras do duplo etérico são verdadeiros redemoinhos em miniatura ou motos vorticosos de energias etéricas prismando cores de acordo com a decomposição do prana que os irriga em todos os sentidos. Os centros de forças do perispírito são núcleos de força astral e mental acumulada, e situam-se, também, sobre os plexos nervosos do homem e quase ao nível dos próprios chakras etéricos, mas há distinguir que os chakras são centros etéricos do duplo etérico, isto é, do corpo provisório entre o organismo físico e o perispírito, enquanto os centros de forças perispirituais são preexistentes impregnados de substância astralina e mental. O centro coronário do perispírito é um fabuloso equipo sem analogia na linguagem humana. É a sede das mais avançadas decisões do espírito imortal. No entanto, o mesmo chakra coronário do duplo etérico é tão somente um elo de conexão, uma ponte viva e sensibilíssima, mas sem autonomia, a unir o mundo divino perispiritual com o mundo humano da criatura em aperfeiçoamento. Em resumo, os chakras são transitórios,
fruto do choque das correntes etéricas superiores descidas do alto éter físico em ascensão da Terra, desintegram-se com a morte física, se vende conexão entre os mundos astral e material, mas não possuem consciência própria nem funcionam à parte, pois obedecem ao comando do perispírito. No entanto, os centros de forças do perispírito funcionam como subestações do espírito e efetuam inúmeras providências sob um automatismo inteligente, fruto de milênios de aperfeiçoamento, tal qual acontece com o plexo solar ou abdominal do homem, que comanda e disciplina fenômenos do corpo humano sem necessidade da intervenção direta do espírito. É mesmo considerado uma segunda estação cerebral, que promove os movimentos da translação da criatura e demais acontecimentos comuns. Para nós, no entanto, interessa atualmente o estudo do duplo etérico e os seus chakras na área espiritista, coisa que também outros espíritos e autores espíritas já vêm realizando a contento. Alguma citação que confunde a posição do veículo etérico ou perispiritual, quanto à realidade desses centros de forças, não implica em prejuízos, pois tanto os chakras do duplo etérico quanto os centros de forças perispirituais funcionam intimamente ligados e nas mesmas zonas dos plexos nervosos. Os detalhes minuciosos, que podem distinguir uns dos outros, deixamos para obras futuras, quando os adeptos espíritas já estiverem mais familiarizados com a complexidade da matéria em foco. Pergunta: em vossas obras anteriores tendes mencionado 7 chakras no duplo etérico, mas alhures já verificamos em obras espiritualistas e mesmo espíritas, a existência de 8 chakras. Poderíeis dizer-nos algo a esse respeito? Ramatiz: os chakras mais importantes do duplo etérico são em número de 7, embora ainda existam mais 3 centros menores em desenvolvimento, porém sem importância para o nosso estudo atual. A pedagogia espiritual, por enquanto, pesquisa, mais a fundo, os 7 chakras principais e de maior relevo nas relações entre o mundo oculto e o plano físico. Eles podem ser acelerados, desenvolvidos ou despertos através de certas disciplinas de positivação da vontade ou técnica respiratória, como a Kriya Yoga, mas é aconselhável que isso seja feito em concomitância com o aperfeiçoamento moral e o controle mental do ser. De todos os chakras, o mais perigoso de ser desperto prematuramente é o chakra básico, sede do Kundalini ou do fogo serpentino, pois sem a garantia de uma boa graduação espiritual o homem que o abre perde-lhe o domínio ante o primeiro descontrole emotivo ou mental em desfavor alheio, enquanto sua ira, desejo de vingança ou maus pensamentos são quase que imediatamente concretizados sobre as vítimas em mentalização. Trata-se de energia violenta e agressiva, embora criadora, que em fuga atinge maleficamente o perispírito e alucina-lhe as células perispirituais, destrambelha os nervos do imprudente e depois de desencanado atira-o nos charcos do astral inferior como o animal ferido por 1000 aguilhões. No entanto, disciplinada e sob direção moral superior em criatura evangelizada, ela ativa os centros de forças do perispírito e faculta o desenvolvimento mais breve da mediunidade. É força primária e hostil como a seiva que sobe pelo cavalo selvagem onde se enxerta a muda superior, vem do centro da terra e na sua ondulação retilínea lembra de fato uma serpente de fogo e a sua característica denominação de fogo serpentino. Pergunta: poderíeis citar alguns casos de homens que despertaram tal centro prematuramente? Ramatiz: Rasputin desenvolveu o chakra básico e deu maior vazão ao fogo serpentino. Isso lhe permitiu acentuado poder sobre as mulheres, mas em face de sua graduação espiritual inferior, ele só aproveitou essas forças para fins egocêntricos e de absoluto usufruto pessoal. Hitler também hipnotizava as multidões e impressionou homens de talento, apesar do seu exagerado narcisismo, flagrante alucinação mental e a paranoia perigosa sob o mais frio egolatrismo. Em vidas anteriores, ele despertara mais cedo o Kundalini e assim ampliou seu poder sobre os demais homens. Mas ele não possui a capacidade moral e a ética evangélica para sobreviver à violência das próprias forças desencadeadas. Embora fosse vegetariano, absteve-se de pouca aventura sexual, pois, acima de tudo, era profundamente cruel e vingativo. Em sentido contrário,
Tendes as almas lúcidas, ternas e angélicas, que alcançaram o desenvolvimento natural e o progresso dos seus centros de forças em concomitância com seu próprio crescimento espiritual, como Jesus, Buda, Krishna, Teresinha de Jesus, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Gandhi, Ramakrishna, Dom Bosco, São Jerônimo e outros, cujo potencial assombroso eles utilizaram em favor da felicidade alheia. Embora nossa referência sobre a função do chakra Kundalini em nada afete a consciência do leitor, a prudência nos aconselha a silenciarmos quanto aos métodos disciplinares do seu desenvolvimento, pois seria imprudente revelar o uso de energias poderosas capazes de afetar o seu portador imaturo e também o próximo. Não se confie em barril de pólvora ao fumante inveterado. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Trecho extraído da obra Missionários da Luz, capítulo Mediunidade e Fenômeno, página 105, ditado por André Luiz Chico Xavier. Edição da Livraria da Federação Espírita Brasileira. Pergunta: considerais ser de utilidade retornarmos mais uma vez ao estudo dos chakras, quando já o tendes enunciado em obras anteriores? Ramatiz: a matéria enquadra-se perfeitamente no atual estudo destas mensagens, pois em obras anteriores citamo-la de modo sucinto e superficial, apenas a título de elucidação. No entanto, já é tempo de o espírita conhecer o mecanismo e a contextura dos centros de forças do duplo etérico, pois de outro modo ficará estacionado no limiar da porta do templo e incapacitado para servir ao próximo, elucidando os sedentos da verdade. É um estudo útil para os médiuns passistas, terapeutas de efeitos físicos, assim como aos magnetistas e adeptos de todas as instituições espiritualistas. Enquanto certos jornais e revistas espíritas clamam em defesa de opiniões sectaristas, num excesso de verborragia para defenderem postulados já consagrados pelo tempo, outras instituições como a Rosa Cruz, a Teosofia, a Yoga, o Krishnamurtiano e o esoterismo, inclusive a própria Umbanda, avançam corajosamente no seio do mundo oculto e investigam todas as origens das forças criadoras da vida. O espírito peculiar da negativa a priori, muito próprio de espíritos ex-católicos e ex-materialistas recém-ingressos na seara kardecista, retarda a posse do conhecimento da vida oculta, quando é necessário penetrar na fonte iniciática do espírito e entender a fundo o seu mecanismo de entidade mortal. Pergunta: então poderíeis descrever-nos, com melhores detalhes, os 7 chakras que considerais de maior utilidade para o nosso atual conhecimento? Ramatiz: já dissemos que a palavra chakra, de origem sânscrita, quer dizer pires, ou roda, e que, em seus movimentos vorticosos formam uma depressão no centro, lembrando o movimento acelerado de uma hélice de avião em alta velocidade. É por isso que na essência a palavra chakra quer dizer disco giratório. Eles estão situados na superfície do duplo etérico, de 5 a 6 milímetros da periferia do corpo físico e se constituem em turbilhões que ressaltam num movimento contínuo e acelerado. Trata-se de centros de forças que distribuem as energias necessárias à vida do duplo etérico e que proporcionam o crescimento das faculdades psíquicas do homem, porque eles estão em relação com o perispírito que transmite para o corpo físico as deliberações do espírito. Nas pessoas rudimentares os chakras quase que só atendem às necessidades vitais do duplo etérico e do corpo físico, cujo funcionamento é relativamente lento, porém, nas pessoas bem desenvolvidas eles são brilhantes e formosos, despedindo os mais variados tons de coloridos fascinantes, que lembram as cores pitorescas das bolhas de sabão ou pequeninos sós de 15 até 20 centímetros de diâmetro. Primeiro, chakra básico ou fundamental, situa-se na base da espinha dorsal, é o condutor do famoso fogo serpentino, ou mais conhecido pelos hindus como chakra Kundalini, centro etérico responsável pelo fluxo das energias poderosas que emanam do Sol e da intimidade da Terra,
A energia manda o mundo, pois ela é realmente o principal fundamento da vida na matéria. Os clarividentes observam que esse fluxo energético, provindo do âmago da Terra em simbiose com as forças que descem do Sol, assemelha-se a uma torrente de fogo líquido a subir pela coluna vertebral do homem, a qual depois ativa as energias instintivas ou inferiores, próprias do mundo animal. Segundo certo ensinamento hindu, o Kundalini, o fogo serpentino, proporciona a libertação do ser, quando habilmente controlado pelo chakra básico, situado no extremo da coluna vertebral, desde que esse despertamento seja efetuado por espírito equilibrado, sem vícios e paixões perigosas, despreocupado também dos tesouros e poderes das vaidades do mundo carnal. Assim os yogis tornam-se os senhores do Kundalini, mas os tolos, os ambiciosos e os imorais, quando de posse de tal energia incomum, são escravos e joguetes de uma força que os massacra. O discípulo que abrir o chakra Kundalini prematuramente dá entrada a uma torrente de energia tão poderosa que lhe alimentará todas as paixões e todos os desmandos. Os seus desejos serão satisfeitos quase que de imediato e terá poder sobre as demais criaturas, mas o orgulho poderá explodir e o recalque sensual dominá-lo do modo a realizar os piores caprichos e ações sobre o próximo. Os chakras ou centros de forças etéricas sobre o duplo etérico do homem. A. Chakra coronário. B. Chakra frontal. C. Chakra laríngeo. D. Chakra cardíaco. I. Chakra esplênico. F. Chakra umbilical. G. Chakra básico ou Kundalini. O fogo serpentino ou Kundalini foi muito utilizado nas velhas escolas de magia negra da Caldeia, Lemúria, Assíria e do Egito, cujos sacerdotes, coligados sob o nome da Serpente Vermelha, ou os Filhos do Dragão, mantinham escolas secretas e instituições satânicas, cujo fim era o domínio material da Terra e a intenção de assumir o comando sensual da humanidade encarnada, em detrimento das forças espirituais internas que operavam mantendo a intimidade do orbe ligada à administração angélica. Eles efetuavam um trabalho agressivo contra os emissários do alto ou das chamadas forças do Cordeiro, assim como tentavam anular as providências que sabiam estarem sendo movimentadas para a descida do excelso Espírito, que deveria se encarnar na Terra, como Jesus, o Salvador, o enviado excelso do Pai. Osíris, murmurei estremecido, por me encontrar tão perto da divindade. Não é Osíris, disse a aparição, mas Cristina Christi. Este trecho é da obra Paroame Meptá, de Rochester, onde se conta a verdadeira história de Moisés. Refere-se ao momento em que o espírito de Cristina Christi, que um milênio depois seria Jesus de Nazaré, aparece ao faraó e a Moisés, pedindo que este evitasse o derramamento de sangue. Extraído das páginas 87 e 88, obra editada pela LAC, São Paulo. Pergunta: como se processa essa ação ou influência do fogo serpentino pelo chakra Kundalini, situado na base da espinha dorsal? Matiz: quando essa energia sob irriga o centro frontal do homem inferior, alimenta-lhe o orgulho da personalidade terrena, cujo símbolo é mesmo a figura da serpente, tão material que se arrasta pelo solo, agir perfidamente e termina hipnotizando o adversário invigilante. Quando, em vez da fronte, atinge o coração sem o devido controle espiritual emotivo, isso aviva os maus sentimentos, dá-lhes força e estímulos para a dureza cordial. O Kundalini é um combustível poderoso, que flui da intimidade terráquea ou das zonas de maior ebulição primária, onde as energias criadoras do planeta fundem-se num abraço selvático e agressivo, embora elas sejam o sustentáculo da vida rudimentar no orbe. Mas são forças que alimentam a vida primária, selvática e vigorosa, constituem-se na forma de éter físico grosseiro, em ondas, para alimentar a natureza animal, se o seu dono não for um espírito superior. Por isso os mestres espirituais do Oriente evitam de ensinar o método de desenvolver o chakra Kundalini, a fim de que os homens de paixões do mundo inferior não sejam suas vítimas por lhes faltar a força moral superior. De outro modo, eles serão vítimas de sua própria imprudência, tal qual já aconteceu a diversos magos do passado,
que, subestimando o poder das forças planetárias desatadas através do seu próprio corpo etérico, terminaram destruindo-se no vórtice das mesmas e sem poder controlá-las, tal qual o cavalo indócil que, em disparada, arrasta a carruagem mal sustida pelo cocheiro debilitado. No entanto, o Kundalini também é um chakra utilíssimo, pois em função normal e disciplina biológica própria do homem superior, ele reativa os demais chakras através do fluxo do seu fogo serpentino, que se acumula e se distribui à altura do plexo sagrado. Sob o comando de um espírito superior, como Buda, Jesus ou Francisco de Assis, cuja vida foi de absoluta função sacrificial em favor da humanidade, a energia primária do Kundalini sublima-se pela contínua aplicação somente às coisas elevadas, fazendo que os seus resíduos deletérios baixem para o subsolo do próprio planeta de onde provieram. Pergunta: podeis descrever a conformação e a função do chakra Kundalini, de modo a podermos reconhecê-lo em experiências futuras? Ramatiz: ele localiza-se junto ao plexo sagrado, e durante o seu giro apresenta-se a visão astral apenas com 4 raios, formando sugestiva figura de uma cruz no seu centro etérico, a qual se apresenta numa cor vermelha alaranjada, com algumas fulgurações escarlates, em tons fugitivos incandescentes, por vezes num tom sanguíneo suave, semelhante à linfa da vida física que é o próprio sangue humano. O chakra Kundalini, básico ou fundamental como é mais conhecido, aliás, o mais primitivo e singelo de todos na sua manifestação algo-física, é um dos principais modeladores das formas e dos estímulos da vida orgânica. Quando muito desenvolvido, mas de insuficiente controle, pode levar o homem à loucura, porque a sua ação muito forte acicata o desejo sexual, semeando a satisfação aberrativa. Mas se o fogo serpentino é controlado e desviado da sua ação agressiva e ativadora sexual inferior, mantendo-se o homem sob a castidade e o discernimento espiritual, então o fluxo vitalizante e sublimado sobe em proporção benfeitora pela coluna vertebral até o cérebro, irrigando energeticamente até fazer redobrar as atividades mentais do mundo superior. Torna o homem lúcido, dinâmico e portentoso ao nível das vibrações crísticas e, então, a força do Kundalini se exerce pela intimidade espiritual no homem, atraindo a mulher pela ternura, bondade e desejo de servi-la desinteressadamente, sem qualquer cogitação do desejo sensual. 2 graus, chakra umbilical, situado à altura do umbigo, no duplo etérico, em perfeita correspondência com o plexo solar, abrangendo o fígado, os intestinos, os rins e demais órgãos do abdômen, à exceção do baço, que se encontra sob o controle do chakra esplênico. Esse centro de forças etéricas, de natureza mais rudimentar, é responsável pela assimilação e metabolismo dos alimentos ingeridos pelo homem. Alguns espiritualistas preferem chamá-la de centro gástrico e ele se apresenta na forma de um turbilhão etérico com 10 ondulações, raios ou pétalas, variando entre as cores vermelhas e tons verde cor de ervilha, matizes que resultam da decomposição do prana absorvido do meio ambiente ali prismado. Quando o chakra umbilical é muito desenvolvido, o homem aumenta a sua percepção das sensações alheias, pois adquire uma espécie de tato instintivo ou sensibilidade astral incomum, que o faz aperceber-se das emanações hostis existentes no ambiente onde atua e também das vibrações afetivas que pairam no ar. 3 graus, chakra esplênico, situa-se à altura do baço físico, é de cor radiante de excessivo magnetismo, sendo o principal centro energético vitalizador do corpo físico, funcionando ainda como auxiliar do metabolismo da purificação sanguínea. Sabe-se que extirpando o baço, que é o órgão físico purificador do sangue, a medula óssea redobra em sua atividade hematológica, a fim de compensar a deficiência dessa função. Nesse caso o chakra esplênico também entra em maior intimidade com o duplo etérico e passa a dirigir o metabolismo vitalizador sanguíneo, quase à altura do externo, base do pulmão, centralizando-se, diretamente, na coluna vertebral e no sistema nervoso central. O dito chakra possui 7 raios ou pétalas, e a sua função energética, e muito intensa,
torna o pequeno sol rodopiante a emitir reverberos cintilantes na absorção do prana impregnado das forças ativas solarianas. Inúmeros casos de leucemia são devidos à insuficiência do chakra esplênico sobre o baço físico, pois reduz-se a absorção dos glóbulos de vitalidade naturais da atmosfera comum, necessários à revitalização sanguínea. Já temos observado algumas curas de enfermos leucêmicos devido, justamente, a maior ativamento do chakra esplênico, que favorece o aumento de glóbulos vermelhos. Isso se dá pela maior penetração de glóbulos vitalizantes do Sol e demais forças magnéticas do orbe planetário. Depois que o centro esplênico atrai e incorpora as energias do meio ambiente, como a eletricidade, o magnetismo, os raios cósmicos, as emanações telúricas e energias projetadas do Sol, ele as desintegra e as distribui na forma de átomos saturados de prana, anexando-os às diversas partes do corpo físico, conforme as funções vitais de cada órgão ou sistema orgânico. Mas no processo dessa purificação sanguínea, que é função do baço físico, o chakra esplênico acrescenta outras energias que fluem através dos chakras frontal e coronário, situados na cabeça. Deste modo, o conteúdo do sangue se impregna do tom espiritual da alma imortal. O chakra esplênico também regula a entrada do prana no duplo etérico do homem. Ele revela 7 matizes de cores na sua absorção prânica, que são o roxo, o azul, o verde, o amarelo, o alaranjado, o vermelho forte e o rosa, que constituem os 7 tons fundamentais da síntese branca do prana. Cada matiz ou colorido, em separado, é uma ondulação energética que atende determinada função orgânica vital no corpo humano, ao casar-se ou fundir-se com as outras energias sutis descidas do alto, forma novos tons, podendo purificar-se até sublimar-se sob o toque angélico, fortalecendo mais vivamente as relações entre o mundo divino e o plano humano. Embora cada chakra do duplo etérico possa apresentar diversos matizes de cores, ao mesmo tempo que diferem entre si pelos tons mais belos, mais límpidos ou mais feios e sujos, há sempre uma tonalidade de cor predominante sobre as demais, que revela o tipo vibratório ou energia útil que ativa este ou aquele sistema ou órgão do corpo físico. O prana que penetra pelo chakra esplênico tem por função principal irrigar e vitalizar o duplo etérico em toda sua contextura, porque este é realmente o corpo vital intermediário e energético entre o perispírito e a carne. Assim, a cor predominante sobre os outros matizes coloridos do chakra esplênico é o vermelho quase rosa, pois este é o alimento principal do sistema nervoso. É uma nuance destacada do prana, cuja finalidade é ajustar o homem ao meio onde habita. Quando a cota desse prana rosa não é proporcional às necessidades e exigências do sistema nervoso do homem, tornando-se insuficiente para o seu metabolismo, então, os nervos da criatura tornam-se irritáveis e aguçados, deixando o homem tão hipersensível, que ele se aflige e se incomoda por qualquer coisa ou ruído. Se os médiuns e passistas espíritas pudessem desenvolver com proficiência o chakra esplênico, eles se tornariam excelentes terapeutas a produzir curas miraculosas, ante a abundância de fluidos rosa-prânicos, que eles podem absorver por esse centro de força situado à altura do baço e um dos mais eficientes restauradores dos plexos nervosos. Nota do médium, Ramatiz, em comunicação mais íntima, deu-nos instruções de como desenvolver ou despertar os chakras, fazendo-os alcançar um metabolismo pleno de vitalidade e auxiliando-nos ao despertamento das forças ocultas no contato com a matéria. Pudemos vislumbrar, em vigília, os movimentos rodopiantes do chakra frontal, a despedir reverberos de um amarelo ouro transparente e ativando o campo perispiritual da glândula pineal. Nos poucos segundos que pudemos identificar o moto vorticoso desse chakra brilhante situado à altura dos supercílios, entre os olhos, também vislumbramos um lance espetacular da vida oculta e sentimos extraordinário poder psíquico à nossa disposição. Mas não estamos autorizados a revelar tal processo. O prana rosa, ao penetrar pelo chakra esplênico e envolver-se no seu turbilhão etérico, irriga o baço físico, enquanto algumas de suas emanações mais suaves e delicadas atingem o baço do perispírito,
resultando então entre ambos os órgãos uma íntima relação de alta sensibilidade. Em seguida, essa energia é rosada distribuindo-se pelo duplo etérico, enfeixa toda a estrutura da coluna vertebral e depois vitaliza todo o sistema nervoso. Irriga o bulbo, cerebelo e os hemisférios do cérebro, e descendo pelo sistema nervoso central, derrama-se pelos plexos. Sob tal fluência prânica, quando em criatura equilibrada, os demais chakras se ativam, aumentam o seu brilho e o seu diâmetro, estimulados pelas energias provindas do reservatório da natureza e canalizadas pelo centro esplênico. Depois de irrigar o corpo físico em toda sua extensão e profundidade, e ativar as relações entre o perispírito e o corpo de carne, o prana róseo, como principal vitalizador do sistema nervoso, perde o seu tom róseo fundamental, pois exaure-se no seu energismo e peculiar ou vitalidade, que distribui pelos diversos órgãos ou sistemas do homem. Cumprida a sua função vitalizante, ele descora-se, passando a fluir para o mundo exterior algo enfraquecido, formando assim uma aura em torno do duplo etérico, conhecida pelos ocultistas como aura vital. É a conhecida aura da saúde, constituída pela exudação do prana residual anteriormente penetrado pelo chakra esplênico, que, depois, se apresenta aos olhos dos clarividentes num tom azulado pálido ou róseo bastante descorado. Essa aura da saúde não deve ser confundida com a aura do perispírito, cujas emanações e cores obedecem a outro processo de ciência transcendental, pois ela flui dos corpos mental e astral. O homem cujo chakra esplênico funciona em plena atividade é então alguém que vem de saúde no dizer comum, pois as partículas róseas do prana utilizado pelo corpo físico alimentam-se de um magnetismo tão intenso, que se assemelha a uma usina vitalizante, e os que dele se aproximam são beneficiados terapeuticamente. São pessoas que sempre deixam em torno de si uma elevada taxa de energia que é perceptível tanto nos seus atos, como nos seus gestos e nas palavras, embora nem todos se apercebam disso. As criaturas cuja aura da saúde é prodigalizante de energia, fortalecem, reanimam e vitalizam os outros com sua simples presença. No entanto, aquelas cujo chakra esplênico funciona de modo deficiente, tornam-se verdadeiros vampiros das forças alheias, assemelhando-se a cabos elétricos de sucção, pois absorvem dos outros as energias que lhes vibram à flor da pele. Essa absorção é tão intensa, quanto seja a capacidade do indivíduo captar o prana róseo alheio para sua nutrição pessoal. Nota do médium: Jesus curava as criaturas pelo simples ato de lhe tocarem as vestes. Inúmeros taumaturgos têm feito curas miraculosas apenas impondo suas mãos sobre os enfermos. Certo funcionário bancário de nosso conhecimento, em Curitiba, possui tal reserva de vitalidade, que em dias de nossa desvitalização fizemos a experiência de apertarmos-lhe as mãos e logo nos sentimos reconfortado, desaparecendo a nossa debilidade vital. Daí, pois, a necessidade dos médiuns ou passistas aprofundarem-se no estudo do duplo etérico e do seu sistema de chakras, pois caso desejem realmente proporcionar o bem ao próximo com a doação de energias excepcionais, terão de conhecer o processo que os ajude a aumentar suas cotas de vitalidade ou prana, uma vez que o milagre ainda é matéria fantasiosa na Terra. Quase sempre, tais médiuns oferecem aos enfermos a sua vitalidade minguada e ainda poluída com as paixões e os vícios do álcool, fumo e da carne. É por isso que a maioria mostra-se completamente exausta em seguida a mais singelo trabalho de socorro vital ao próximo. Não sabendo aurir, conscientemente, do meio em que vivem, as energias que subejam prodigamente como dádiva de Deus aos seus filhos, então só lhes resta afoguear-se inutilmente sobre os enfermos, na esperança de ocorrer alguma intervenção misteriosa ou fenomenal do mundo oculto, capaz de transformá-los em miraculosas usinas de vitalidade criadora para os necessitados. Aliás, deveria servir de advertência para os médiuns, terapeutas indisciplinados ou leigos na arte de vitalizar o próximo, o fato de que certas árvores como o pinheiro, o eucalipto, o cedro e a mangueira, chegam a absorver do ambiente o prana róseo adequado ao próprio homem, à sua sombra ou vizinhança,
Muitas pessoas que sofrem de esgotamento nervoso, depois mantêm-se eufóricas e recuperadas na sua saúde, porquanto elas significam verdadeiras antenas vivas captando do mundo oculto as forças benfeitoras que depois são doadas ao homem num serviço elogiável e superior à maioria dos seres vivos. O próprio ar da manhã, quando a atmosfera se mostra tranquila e sobeja as fimbres das colinas, à distância, matizando de dourado as copas dos arvoredos úmidos do orvalho da noite, permanece rico de glóbulos vitais que revitalizam o homem. Conforme lembramos, o duplo etérico, além de sua absorção prânica para o corpo físico, tem a função de vitalizar o perispírito nas suas relações com a matéria, como seja, adensá-lo na sua contextura imponderável de modo a ajustá-lo, tanto quanto possível, às necessidades do organismo carnal. Aliás, muitos alienados que se supõem terem lesões cerebrais ou serem vítimas de terríveis obsessões, às vezes, são criaturas cujas paixões ou vícios terminaram exaurindo-lhes as cotas de sustentação energética de prana, lesando-lhes as funções do duplo etérico, que, desse modo, interrompe o comando e a ação do perispírito na consciência física. Assim, o chakra esplênico também vitaliza o chamado corpo astral, isto é, o veículo responsável pelos desejos, emoções e sentimento do espírito encarnado. Esse veículo é que permite as saídas do espírito, à noite, enquanto o corpo carnal dorme. 4 graus, chakra cardíaco. Este chakra está situado exatamente à altura do coração físico, pois é o centro de forças responsável pelo equilíbrio e pelo intercâmbio das emoções e dos sentimentos do homem. Quando ele é bem desenvolvido, favorece a consciência ou a percepção instantânea das emoções e intenções alheias. É um centro turbilhonante, cor de ouro, emitindo fulgores iridescentes e se hipersensibiliza pela contínua auscultação psíquica no ser. Na sua função de centro cordial situado à altura da região cardíaca, correspondendo à velha tradição de que o sentimento e a emoção geram-se no coração, o chakra cardíaco também recebe eficiente contribuição vital do chakra esplênico, cujo prana rosa, ao atingi-lo, assume um tom do chamado raio amarelo. Esse raio amarelo penetra no sangue pela via cordial e o vitaliza especialmente para que atenda à função cerebral, e, em seguida, eleva-se até atingir o chakra coronário, no alto do crânio, do que então resulta a consciência dos sentimentos ou das emoções, que costumam estimular as cogitações filosóficas de natureza elevada. O homem cujo cérebro é fortemente vitalizado pelos fluidos prânicos do chakra esplênico, depois combinados com os do chakra cardíaco, em verdade, suas emoções e sentimentos são mais propriamente resultantes das elucubrações metafísicas. Enfim, o chakra cardíaco, quando bem desenvolvido, confere ao seu portador o dom de auscultar ou sentir os fatos do mundo astral, isto é, o dom do pressentimento, em que sentimos instintivamente os acontecimentos futuros. O chakra cardíaco nas pessoas sinceras, humildes e meigas, de sentimentos nobres e ternos, mostra-se na plenitude de um sol que despende fulgores dourados, sem analogia nas escalas cromáticas do mundo. É um centro cordial, que as faz compreender e sentir os sentimentos e as ansiedades do próximo. 5 graus, chakra laríngeo, situado à altura da garganta física, conhecido pelos hindus que o chamam de Visuddha, está próximo do plexo nervoso e na perpendicular do chakra frontal, do qual também recebe certa cooperação. Auxilia o desenvolvimento do ser e audição astral e etéreo-física. Sua mais importante função é sustentar e controlar as atividades vocais, o funcionamento das glândulas timotireoide e paratireoides, estabilizando definitivamente a voz depois da época da puberdade, em que a menina se transforma em mulher e o menino se faz adulto. É um centro de forças etéricas responsável pela saúde da garganta e das cordas vocais. Ele carrega a vitalidade que deve suprir o mecanismo vocal e o dispêndio energético no falar. É um órgão muito ativo e brilhante nos grandes cantores, poetas célebres, oradores sacros e homens que revelam o dom incomum da palavra, o magnetismo, a voz hipnótica. Ajuda também a percepção dos sons provindos do mundo etéreo físico,
da superfície da crosta terráquea e a auscultação dos sons do mundo oculto astralino. A sua cor predominante é de um azul claro, matizado de suave lilás ou tom violeta, brando, mas o seu aspecto geral, quando em boa disposição funcional, lembra a tonalidade de formoso raio de luar pousado sobre o mar tranquilo. Tanto se acentua como se reduz em sua cor azul claro fundamental, assim como varia em tamanho e luminosidade, influenciando-se conforme o potencial e a qualidade verbal da criatura. É um dos chakras que também influi muitíssimo nos demais centros de forças e nos plexos nervosos do organismo humano, porque o ato da materialização das ideias através da fonação é fenômeno que concentra todas as forças etéreo-magnéticas do perispírito, atuando em vigorosa sinfonia com os demais centros etéricos reguladores das funções orgânicas. A sua função e o seu aspecto colorido modificam-se rapidamente de acordo com a sonoridade, agudeza ou intensidade com que sejam pronunciadas as palavras pelo homem. Quando os espíritos desencarnadores seccionam o chakra laríngeo agonizante, este, então, desarticula imediatamente sua voz, embora ainda continue consciente de sua permanência na matéria. Em tal momento, o moribundo aflige-se, com desespero, ante a impossibilidade de transmitir em palavras, para o mundo exterior, os pensamentos que ainda vibram em sua consciência. 6 graus, chakra frontal. É o sexto centro etérico situado entre os supercílios ou olhos, apresentando-se com 96 raios. Nele predomina a cor rosa ou amarela, matizada com um pouco de azul violáceo, pois esse chakra também se nutre do raio rosa ou amarelo vitalizante do chakra esplênico e combina-se com algo do raio azul do centro laríngeo. Quando esse centro de forças é bem desenvolvido, dinâmico e rutilante, confere ao homem o dom ou a faculdade da clarividência dos objetos e das coisas do mundo astral, das paisagens distantes e das massas coloridas do mundo astral, assinalando, também, os poderes mediúnicos da psicometria. O chakra frontal do duplo etérico encontra-se intimamente ligado com o igual centro de forças astrais situado em mesmo plano no perispírito. Quando é abundante de prana e permanece em boa atividade com os outros chakras, ele confere ao homem encarnado ou desencarnado a faculdade de aumentar ou diminuir o seu poder visual, podendo penetrar e observar com êxito a própria vida microbiana impossível à visão comum. 7 graus, chakra coronário, situado no alto da cabeça, muito conhecido entre os hindus por lótus de 1000 pétalas, possui 960 raios principais e um centro menor em turbilhão colorido, apresentando 12 ondulações ou raios. Este chakra é o centro de forças mais importante do ser humano, de maior potencial e radiações, constituindo-se na magnífica ponte ou elo de união entre a mente perispiritual e o cérebro físico. É, enfim, o centro responsável pela sede da consciência do espírito. O chakra coronário é o mais brilhante de todos os centros de forças etéricas situados no duplo etérico, é o regente orquestral dos demais centros de forças, aos quais ele se liga interiormente, ajustando-os e afinando-os para um metabolismo harmônico. Preside-lhes as diversas funções sob uma regência ou comando de inspiração emanada diretamente do alto. O centro coronário pode assumir as colorações mais exóticas e fascinantes, gira no seu todo com inconcebível rapidez, enquanto o seu centro de diâmetro menor, apresenta-se numa cor branca, lirial e deslumbrante, emitindo fulgores dourados cada vez mais belos. À medida que o homem desenvolve os seus princípios espirituais superiores, ele também se transforma num sol rutilante de beleza inigualável, irradiando matizes de cores impossíveis de serem definidas pela retina física. É o elo da consciência angélica com o mundo material, enquanto os demais centros de forças recebem-lhe o influxo superior e sensibilizam-se em suas funções de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo oculto. A sua ação também é algo convergente ao corpo pituitário ou hipófise, que é o único elemento de comunicação físico-psíquica com os planos superiores. Há casos que, em certas criaturas, o chakra frontal ou cerebral ainda encontra-se muito ligado à hipófise, e então o centro coronário inclina-se ou desvia-se algo até coincidir com a glândula pineal, isto é,
Nivela-se a este órgão de que a ciência do mundo ainda ignora a função psíquica, aliás, importante na relação entre o espírito e o corpo mental inferior. O chakra coronário, na sua relação com a glândula pineal, permite a evidência astral, mas, por tratar-se de um canal que serviu outrora ao ser mais animalizado, tal evidência circunscreve essas regiões inferiores, sendo de pouca utilidade